palavra de Deus é muito mais do que a muralha de Jericó, o milagre da multiplicação, a mulher do fluxo de sangue e Bartimeu. Estudos profundos com revelações bíblicas você não encontra em qualquer lugar. Venha para o nosso grupo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Conheça, viva e divulgue a graça de Jesus. Santo é o Senhor dos Exércitos. Graça e paz, meus amados irmãos, povo que vive em amor e em total fidelidade ao Senhor. A palavra de Deus nos diz assim, no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Louvado e exaltado seja o nosso Senhor, que é soberano e que é o Rei da Glória. Meu amado irmão, minha amada irmã, que o brilho do Senhor resplandeça na tua vida, no nome de Jesus. Meus amados irmãos em Jesus Cristo,
coisas conseguem mover tanto o íntimo de um filho de Deus, quanto o maltrato e a violência praticados contra uma criança. Notem que nem todas as pessoas recebem com o mesmo carinho, com o mesmo tipo de reação, as imagens da capa e esta imagem que temos agora no fundo. E poucas crianças recebem o tratamento e atenção devidos. A maioria das pessoas se julga superiores a eles. O mundo tem convivido nos últimos anos com muito sofrimento. Guerras, fomes, doenças, pandemias, inundações e terremotos. As pessoas acompanham com apreensão os cenários de guerra no mundo, todas motivadas por interesses pessoais de alguns. E as mortes e ferimentos ocasionados por eles na população civil, além da destruição. E nem mesmo as crianças são poupadas. Pelo contrário, os terroristas sanguinários apontam a sua fúria para as escolas, onde eles sabem que se encontram crianças indefesas e que não têm culpa alguma da loucura de governantes diabólicos, que, com seu espírito de anticristo, pensam que podem dominar o mundo. É incrível que em pleno século XXI tenhamos nações governadas por pessoas com mentalidade da era dos piratas, tentando se apoderar das terras que pertencem a outro país e violentando e assassinando friamente a população civil. E ainda sequestram crianças, retirando-as da posse dos seus pais e as deportam para uma outra nação, para um lugar desconhecido, distante do seu habitat, da sua cultura, dos seus familiares, do seu idioma e do seu ciclo de relacionamento. Também temos visto a fome nos países pobres e as suas consequências devastadoras sobre a população e, em particular, as crianças, demonstrando que o mundo criado pelo homem não é justo e está muito distante do mundo criado por Deus. A população mundial assistiu acuada e amedrontada durante 3 anos consecutivos à expansão de uma pandemia que já ceifou a vida de 7 milhões de pessoas em todo o mundo, e entre elas inúmeras crianças, e que deixou sequelas em muitos. Mas ninguém procurou se aproximar mais de Deus, nem da palavra de Deus, nem da vontade de Deus. A sucessão de tempestades, inundações, desabamentos e terremotos, cataclismas ocorridos principalmente nos países europeus, vitimando milhares de pessoas e destruindo cidades inteiras, é uma demonstração de que Deus
não está satisfeito com os caminhos do mundo. É preocupante como a humanidade, recém-sacudida violentamente por esses males, não mudou, não melhorou em nada, no sentido da sua relação com Deus, com relação ao amor ao seu semelhante e no trato para com as crianças. Para os que conhecem a palavra de Deus e creem em Jesus, esse é mais um forte sinal do final dos tempos e da iminente volta de Jesus. Ele chega a qualquer momento. Mas para os ímpios, tudo isso deveria ser motivo de reflexão, como estão fazendo com os problemas ecológicos. Porque o mundo pode ser, este mundo pode ser dos gananciosos, dos poderosos e dos aspirantes ao poder, já que este mundo jaz no maligno. Mas o reino de Deus pertence justamente àqueles que têm sido desprezados pelas pessoas deste mundo, as maiores vítimas da injustiça, as crianças. Eles são maltratados aqui na terra. Mas notem que os anjos deles sempre veem a face de Deus que habita no céu dos céus. Marcos 10, 13. E traziam-lhe meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que los traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. 1 João 5, 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Mateus 18, 10. Vede que não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Glórias a Deus! Como é possível alguém maquinar um plano diabólico para atacar e matar crianças? Além de ser um ato de extrema covardia, injustiça e desamor, algo que certamente provém do maligno, é incompreensível para nós, pessoas racionais, que um ser humano chegue diante de um semelhante físico seu, semelhante apenas físico, uma pessoa pura, inocente e indefesa, como ele já foi no passado, e derramar sobre aquele ser o seu ódio e todo o seu conteúdo satânico. As coisas que o ser humano tem praticado contra a sua própria espécie
mesmo estando previsto na Bíblia que o amor de muitos se esfriaria e que o espírito do anticristo viria e que já estaria entre nós, são chocantes. Pessoas invadindo escolas e creches para matar crianças. Isso demonstra a dimensão da loucura que já tomou conta deste mundo. Somente o diabo seria capaz de realizar atos como esses, de burlar a segurança, de pular muros, invadir uma escola e friamente assassinar mulheres e crianças inocentes. Pessoas que ele nem mesmo conhece, pelo simples prazer de matar. Outros alegam que o fazem por vingança, porque sofreram bullying. E quem nunca sofreu bullying? Nada justifica essa barbárie. E eles já sabem que serão mortos ou presos. Mas ainda pensam assim, veja bem, meu irmão, minha irmã, tomara que eu consiga matar alguém. Atenção, todos vocês que andam planejando o mal contra as pessoas, e em especial as crianças, e ameaçando nas redes sociais, vocês não têm mais nada melhor para fazer, além de reservar os seus lugares no inferno. Vão ler a Bíblia. Vão ajudar os seus pais. Ajudem a qualquer pessoa. Façam alguma coisa útil. Não sejam apenas esse traste. O mundo chama isso de loucura. Mas nós sabemos que é a mão de Satanás. Os pequenos inocentes mortos vão para o céu, porque são puros e deles é o reino dos céus. Mas esses discípulos do diabo vão para aquele lugar que está reservado no mais profundo do abismo para Satanás e seus seguidores, para serem atormentados de dia e de noite para todo sempre. Vejam que não foi sem propósito que Deus criou o lago de fogo e enxofre. Isaías 14, 13. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Glórias a Deus! Lugar de demônio é no inferno mesmo. Não é infernizando as nossas vidas aqui. Apocalipse 20, 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. No trecho inicial que apresentamos nesta mensagem,
trecho do livro de Mateus, capítulo 25, em que Jesus encerra a apresentação aos seus discípulos do seu sermão profético, falando da vida eterna e do castigo eterno. Temos, nos versículos 31 a 33, uma prévia de como se realizará o juízo final. Esse juízo a que todos nós seremos submetidos. Notem que as palavras de Jesus nessa passagem não são uma parábola, são pura profecia divina. Jesus vai voltar, mas vai voltar em glória. Ele veio da outra vez como mestre e cordeiro, mas vai voltar como grande rei e juiz, juntamente com todos os seus santos anjos, para julgar a cada um de nós pelos nossos atos. E essa será uma visão maravilhosa e inconfundível, um evento sem precedentes. Existem pessoas que andam dizendo por aí que Jesus já voltou e que estaria escondido em algum lugar. Meus irmãos, Jesus é Deus Todo-Poderoso. Ele é o puro resplendor da glória de Deus. Ele detém todo o poder nos céus e na terra. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Estaria ele se escondendo de quem? Se escondendo de quê? A palavra de Deus nos assegura que Jesus irá voltar, mas não é para ficar escondido. Quando ele chegar, todo olho o verá, até mesmo aqueles que o crucificaram. Não creiam, meus irmãos, em informações fake. Informações de crentes fake. Jesus irá se assentar no trono da sua glória e colocará todas as pessoas de todas as nações diante dele. E então ele fará separação entre bodes e ovelhas. Ovelhas para a direita e bodes para a esquerda. Ninguém conseguirá escapar do crivo de Jesus. E nunca nos esqueçamos de que ele conhece o mais íntimo do nosso ser e acompanha todos os passos, todos os nossos passos nesta vida. Vai ser impossível manipular ao Senhor. Mateus 25, 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Apocalipse 1, 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Hebreus 1, 1.
havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Glórias sejam dadas ao nosso Senhor, o nosso Rei da Glória. Nos versículos 34 a 40, Jesus explica que irá dar as boas-vindas a todos os que estiverem à sua direita. Quer dizer, as ovelhas, aqueles que foram fiéis a Ele durante esta vida. E Ele irá entregar o reino dos céus, que já nos está preparado desde a fundação do mundo. Que glória, meus irmãos! Eu estarei lá. Você também? Glórias a Deus! E Ele irá, então, explicar a razão da salvação de todo aquele contingente de pessoas à sua direita. São os que durante a sua vida usaram de amor e misericórdia para com os irmãos e, em particular, para com os meninos e meninas. Jesus deixa claro que sempre que atendemos e demonstramos compaixão para com uma criança, atendendo a qualquer das suas necessidades, na verdade, o estamos fazendo a Ele próprio. Vejam, meus irmãos, a importância que Jesus dá àqueles que são os mais desrespeitados, desprezados e maltratados no mundo. As crianças. Você pensa que não? Assista essa mensagem até o fim. E que fique claro que o reino dos céus é deles, das crianças, não é nosso. E quem não se tornar puro como uma criança será barrado no céu. Mateus 25, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo, que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Já nos versículos 41 a 46, Jesus esclarece o tratamento
que será destinado aos que estiverem à sua esquerda, que são os bodes. Jesus dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Meus irmãos, imagine o que será viver toda uma vida neste mundo para, no fim, ouvir essas palavras. Eu não consigo nem imaginar isso para mim. Mas o nosso Deus é justo e já nos deixou por escrito, como temos que proceder e qual é a atitude e o comportamento dos que irão receber esse tratamento. São os que negam o amor ao próximo e maltratam e desprezam as crianças. Jesus conclui advertindo que aqueles que assim procedem irão para o tormento eterno, enquanto que os justos, as ovelhas, irão para a vida eterna. Assim como existe um repouso eterno para nós, filhos de Deus, existe também um fogo eterno preparado para Satanás e para os seus anjos. Então, todos os bodes irão para o fogo eterno, porque, em verdade, eles são anjos do diabo. Não têm condições de viver para sempre no paraíso com Jesus. Como veremos na primeira carta do apóstolo João, que apresentaremos na sequência, qualquer pessoa que não pratica o amor e a justiça não é de Deus, é filho do diabo. E vemos também que os filhos do diabo habitam neste mundo desde a sua fundação. Caim matou Abel porque ele, Caim, era do maligno. Mas destacamos também que os que ainda estão vivendo no erro, praticando atos terríveis, mas que no fundo são ovelhas de Deus, em algum momento irão se arrepender, se converter e mudar de vida. Que seja agora, meu irmão. Você que é de Deus, mas anda pensando loucuras, planejando o mal aos irmãos e realizando atos diabólicos, rejeite a Satanás. Saia dessa. Não há futuro nisso. Venha para as mãos de Jesus. Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. 1 de João 3,
10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. O aborto e o abandono de recém-nascidos são dois problemas socioculturais no mundo. As pessoas querem se emancipar e ter vida sexual antes do tempo, independentemente da ordem de Deus. E quando os métodos contraceptivos falham, porque nenhum deles é 100% seguro, vem a gravidez e a pessoa, normalmente a mãe, se arrepende, porque se defronta com a realidade de que vai ficar inchada, barriguda, não vai poder continuar indo às baladas, vai sentir dores de parto e o pior, não vai poder criar a criança sozinha, sem um pai. E então a primeira reação é buscar um aborto. As pessoas deveriam pensar e analisar bem as consequências materiais e espirituais dos seus atos antes de praticá-los. Tudo o que fazemos gera consequências boas ou ruins. Deus nos deu cabeça e cérebro para pensarmos e não para agirmos por impulso de forma irracional como os animais. Na hora, a pessoa não pensa e não quer pensar, porque o que deseja é errar mesmo. Mas depois cai em si e não consegue rebobinar o tempo e voltar atrás para desfazer o seu erro. Outras aceitam a gravidez, principalmente enquanto o pai está próximo e dando apoio. Mas normalmente esse apoio não dura muito. E quando a criança nasce, a coloca aonde, meus irmãos? Numa lixeira. Como se ninguém jamais fosse descobrir o seu procedimento maligno. Note, minha amada irmã, que Deus te deu esse filho para você amar e não para você atirar no lixo. E note bem, esse ato, quando não se transforma em assassinato de incapaz, é classificado como tentativa de assassinato e pode mudar vidas, principalmente a da mãe, que tem a obrigação de amamentar e cuidar do seu filho. Quando digo mudar vidas, é mudar para pior. Porque se a vida no presídio fosse boa, ninguém estaria procurando formas de fugir de lá. Agora, minha amada irmã, vejam como o nosso Deus é maravilhoso. Quem tem Jesus não abandona um filho.
porque sabe que mesmo havendo errado na sua concepção, a fé e a fidelidade ao Senhor, independentemente das condições financeiras e psicológicas, essa fé e essa fidelidade em Jesus fazem com que Deus sustente a ambos, mãe e filho, por toda uma vida. Em seu Salmo 37, Davi disse que os que são do Senhor, preste atenção, ainda que caiam, não ficarão prostrados, porque Deus os sustenta com a própria mão. Vejam a que ponto chega a misericórdia do nosso Deus. Nunca despreze o amor do Senhor. E Davi diz ainda, no mesmo salmo, que por toda a sua vida, até a sua velhice, ele nunca havia visto um justo desamparado ou a sua semente a mendigar o pão. E eu ainda não sou velho, mas até hoje também não vi. Você que anda com ideias abortivas ou de renúncia da sua maternidade, retire esses pensamentos que o diabo colocou na sua mente. Nem tudo está perdido. Mesmo que aprovem a lei permitindo o aborto, você nem ninguém é obrigado a abortar. Vejam bem, Deus dá a vida e os homens se julgam com condições, poder e direito para dizer: pode tirar? Vejam o tamanho do problema que eles criaram para eles mesmos. Nós somos pessoas de Deus. E quando a lei dos homens conflita com a lei de Deus, nós temos que optar por cumprir com a lei de Deus. Sempre, sempre. Ame a Deus, minha irmã, e ame a tua semente. Ela provém de Deus para você. Assuma a tua responsabilidade e coloque fé, confiança e segurança no Deus que te criou e que te deu esse filho como um presente para alegrar a tua vida. Ele, essa criança, é a tua herança e o teu galardão. Salmo 37, 24. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Salmo 127, 3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Mateus 17, 20. E Jesus lhes disse: por causa de vossa pouca fé, porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda,
direis a este monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Glórias ao nosso Deus. Vejam, meus irmãos, o poder que está em nós, concedido pelo Senhor. E sempre é bom lembrar que antes de evitar o aborto, evite fugir das regras de Deus. Tudo tem seu tempo certo debaixo do sol. A vida sexual tem o seu momento. Não podemos colocar a carroça diante dos bois. A pedofilia é um outro ato diabólico cometido contra as crianças. Vejam que o direito de uma pessoa se termina onde se inicia o direito da outra. Toda criança precisa brincar e aprender para evoluir. E não tem que ser submetida a situações para as quais ainda não está preparada, nem física, nem psicologicamente. Se o sexo não consentido, praticado contra adulto, é crime, porque é um ato violento e forçado, já que a pessoa violentada não participa do ato, a pedofilia é um crime e uma brutalidade tremenda. É uma apropriação abusiva do direito de uma pessoa ingênua, algo que causa repulsa até mesmo de comentar. Vejam bem, a pessoa do sexo masculino, e digo pessoa, não chamo de homem, porque quem estupra não é homem, é um animal irracional, é um monstro. Vejam que eles não vão ao urologista porque se sentem machões e têm medo de realizar o teste de próstata. E sabe por quê? Por causa do dedo do médico. Mas eles acham que podem invadir a intimidade do corpo de uma criança inocente e destroçar a vida daquele ser em formação sem participação e que, na maioria dos casos, não tem a mínima noção do que está acontecendo. Algumas até recém-nascidas. Um corpo em desenvolvimento, num ato de extrema violência. Eles não conseguem ver, esses agressores, não conseguem ver o tamanho da brutalidade que eles praticam com quem não está preparado e nem deseja esse ato. Eles têm a mente insana e doentia. Uma pessoa que se satisfaz com outra sem a devida contrapartida não é uma pessoa normal. Somente os loucos, os covardes e os frustrados que não conseguem despertar o interesse de pessoas adultas e conscientes se voltam para os inocentes e indefesos.
Eles são agentes do diabo, usados para fazer o mal. E para fazer o mal justamente a quem? As crianças. Mas aqueles que recebem com amor a uma criança estão recebendo ao próprio Jesus. Porque é as crianças que o pai faz revelações que ele oculta até mesmo aos sábios. Marcos 9, 35. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. E lançando mão de um menino, pô-lo no meio deles e tomando-o nos seus braços, disse-lhes: qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Mateus 11, 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Mas vejam bem, a pedofilia está dentro da chamada igreja. Estou falando da Igreja Católica, onde inúmeras ocorrências têm sido registradas nos últimos anos e que até então eram mantidas encobertas ao público. O que é uma vergonha para a instituição igreja. A Igreja Romana não permite que padres e bispos se casem devido ao celibato, que foi criado para não comprometer com as heranças o tesouro de Roma. Mas a Igreja Católica permite que eles ataquem e abusem de meninos e meninas inocentes. E isso é de Deus? As leis da Igreja Católica desafiam a natureza humana e valorizam mais as suas posses do que a humanidade dos seus líderes e a vida de crianças ingênuas e inocentes. E valoriza o seu tesouro ainda mais do que a palavra do Deus, que já na criação do mundo disse: não é bom que o homem esteja só. E ultimamente, o que mais temos visto é Papa e mais Papa pedindo desculpas à sociedade devido aos escândalos de uma grande parte dos seus padres e bispos em todo o mundo. Mas não vimos nenhuma iniciativa de indenizar as pessoas e famílias abusadas e violentadas, e muito menos de abolir esse regime diabólico que é o celibato. É muita conversa e nenhuma ação a respeito. Será que não existe um único sábio na Igreja Romana que possa mudar essas regras? Terminar com essa desumanidade?
com esse desrespeito contra o nosso Deus e contra as pessoas. Notem, meus irmãos, que não se trata de atacar a Igreja Católica. Nós estamos falando do que é de conhecimento público. E não podemos fechar os olhos para uma realidade perversa e diabólica que está diante dos nossos olhos, que está também prevista nas Escrituras e que nos afeta a todos, diretamente. Nós somos a Igreja do Senhor. E o que Deus incluiu na Bíblia é para falarmos mesmo. E ai de mim se não pregar o Evangelho. Todos nós praticamos coisas más, com graus de seriedade distintos, antes de nos convertermos. E como o Senhor ainda tem muito povo nesta cidade, certamente existem pessoas de Deus envolvidas com práticas erradas, precisando se converter. Quem for de Deus vai abandonar o mal e vai se voltar para o Senhor. E quem não for de Deus, paciência, é bode. Vai para a mão esquerda de Jesus no juízo final. Como nós não sabemos, a priori, quem é de Deus e quem não é, oremos por todos, por enquanto. Inclusive pelos que andam praticando o mal. Independentemente da obrigação de todos nós de amarmos a Deus e as suas leis e mandamentos e de amarmos aos nossos próximos, as promessas de Jesus para o amor e para o bom trato com as crianças demonstram que devemos brincar com os pequeninos. Mas não podemos brincar no trato e respeito com eles, nem com as ordens de Deus. Maltratar uma criança, ficou claro por tudo o que apresentamos que é comprar uma briga muito séria contra o nosso Deus. E será que alguém pode enfrentar o Todo-Poderoso? Jacó lutou contra o anjo de Deus em Peniel e venceu, prevaleceu. Mas foi porque Deus o permitiu, obviamente. E esse é o único registro em toda a Bíblia de alguém vencendo a Deus. Lutar contra Deus é tolice. É perder sempre. Sejamos sábios. As ovelhas e as crianças, para quem os bodes planejam mal, já estão com passaportes vistados para o céu. É ingresso direto. Mas os bodes que não são de Deus vão direto para o inferno. Num voo sem escalas, com one-way ticket, passagem apenas de ida, sem volta. Exaltado seja aquele que é único, que é poderoso, que é bom e que é rico
em amor, em graça e em misericórdia. Glórias ao nome de Jesus. E quanto a você, meu amado irmão, minha amada irmã, que ainda não estão inscritos no nosso canal, mais uma vez os convidamos a fazer parte do nosso grupo. É muito simples. Basta tocar na imagem circular com o nosso logo, que irá aparecer ao final. Aí você se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, então você já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já conta com mais de 300 mensagens publicadas. Tudo para o seu e para o nosso crescimento, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã, e sejam bem-vindos ao nosso meio. E também não saia do nosso canal, continue conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim, fique conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amando a Deus, amando ao próximo, amando as crianças e guardando as leis e mandamentos de Deus.